Uma pequena análise cultural do filme chamado Bravura Indômita ou True Grit, para quem vai pretender assistir depois. Esse filme narra então a história de uma jovem de 14 anos, Rose, cujo pai foi assassinado. Durante esse período ela não ficava parada. O narrador mostra a menina procurando uma das formas para que se encontrasse o assassino do pai. Foram 3 nomes dados para essa menina, mas no final ela acaba escolhendo um desses 3 nomes devido às características que esse nome apresenta da pessoa, que era conhecida como o mais bravo. Daí então o nome do filme Bravura Indômita. O narrador tenta mostrar que por detrás desse filme pode-se perceber que as pessoas pagavam pelos seus atos criminosos. E até pode-se perceber que no início do filme algumas pessoas foram decapitadas por terem cometido crimes. Então essas pessoas pagavam as consequências. Isso que se pode perceber, as pessoas lutando pela busca da justiça naquela pequena cidade. Elementos da criação pode-se perceber a partir do momento que a menina ela estava convicta dentro dela de que ao sair à busca do assassino do pai, e ela sabe que o Criador de todas as coisas estará com ela, ela se nutre desse alimento de que há alguém bom por detrás dela que a fará encontrar a pessoa que assassinou o pai dela. Outro elemento também a se destacar nesse aspecto de criação, pode-se perceber que Deus criou todas as coisas, todas as pessoas perfeitas, porque se as pessoas se nutrem desse elemento da busca pela justiça, pelo aquilo que é bom, então quer dizer que o Criador, ele é bom, criou tudo belo, e essas pessoas se apresentam esses aspectos. Embora esses aspectos da busca pela justiça, pela bondade, sejam de nível inferior em relação a Deus, mas se apresenta esses aspectos de que há algo bom na vida dessas pessoas que nos remete a alimentos criacionais. E com relação a alimentos da queda, é o próprio cenário descrito no filme praticamente todo, em que se vê pessoas praticando atos de criminalidade, coisas que não são boas. Então isso mostra o estado caído do homem, o estado depravado do homem, aquele mesmo homem que luta pela busca da justiça, pelo aquilo que é bom, é esse mesmo homem também que faz coisas erradas, porque esse homem se encontra no estado caído, no estado de queda. Agora ele é levado, ele é impulsionado por esses atos, influenciado pela queda. Apóstolo Paulo traz essa ideia lá em Romanos 3:23, dizendo que todos pecaram, então estão afastados ou destituídos da glória de Deus. Dentro desse elemento também da queda, pode-se ver a ideia em que os 2 detetives estavam assim desistindo da missão, o fracasso humano. Estavam animados no começo, mas lá no meio, indo para o final, se mostraram fracassados, caídos, sem condições de continuar a missão. Contrário àquilo que se percebe em nosso Deus, que vai à busca do homem, não se desiste, e ele providencia todos os meios para o alcance do homem. Mas em nós não acontece esse aspecto. Então eles se fracassaram por causa desse estado caído que se encontra no homem. E dentro desse aspecto da queda, então nós podemos também perceber elementos da redenção dentro
do filme. E o filme gira numa situação em que os dois detetives e a menina encontravam nos momentos tensos. Um vai, ajuda o próximo a libertar da situação a que se encontra. Por exemplo, o detetive principal, há momento em que ele se encontra entre 4 bandidos, ladrões. Ali o outro detetive atira num desses bandidos e o liberta. A menina, há momento em que ela se encontra num lugar de perigo, rodeado de cobras, o detetive vai ali e liberta a menina. Então é uma situação que gira, um salvando o outro salvando o outro. É assim, uma situação mostrando o homem com esse desejo de buscar a libertação para o seu próximo, o que também nos remete a pensar naquilo que Cristo fez. Ele não tenta salvar o homem de várias vezes, mas ele já nos salvou uma única vez através do sacrifício. Ele morreu uma vez por todas e ele não tenta, ele não salva de várias formas. Ele nos livra de muitas maneiras, mas a salvação acontece uma única vez, como vai dizer o Pedro lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, que Cristo, ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, ele nos vivificou no Espírito Santo. A morte de Cristo, a libertação, é uma única vez. E como é que podemos usar esse filme para o evangelismo e para o discipulado e própria nossa defesa da fé? Em relação ao evangelismo, esse filme pode ser usado mostrando para o nosso público, as pessoas que vão nos ouvir dentro da cultura em que nós estamos inseridos, mostrar para essas pessoas que Deus, Ele é o Criador, Ele criou o mundo perfeito, mas a queda, o pecado, quando adentrou no mundo, fez com que o homem se tornasse rebelde, se tornasse distante do seu Criador. Mas ao meio, Deus, Ele está buscando esses perdidos através do Filho, através de nós que somos porta-vozes de levar essa mensagem da salvação. Mesmo o homem estando em estado de queda, a esperança para a restauração desse homem caído. Essa mensagem pode ser levada para as pessoas usando esse filme, que a esperança mesmo caído. E em relação ao discipulado, nós podemos mostrar às pessoas que Deus nos chama para segui-lo. Esses detetives foram chamados para seguir, para cumprir uma missão. Mas houve um momento em que eles se fracassaram. Para seguir a Jesus, para ser o discípulo, com certeza haverá momentos de fracasso. Nós podemos querer voltar, mas precisamos depender dele, porque é Ele quem nos assegura, é Ele quem nos dá força. Próprio nos discípulos podemos ver que muitos sentiram momentos de fracasso, de desânimo, tentando voltar para trás, mas precisamos olhar para aquele que nos chamou, para a missão a que Ele nos deu, para que possamos cumprir essa missão. Em relação à defesa da nossa fé, e esse filme pode nos incentivar a mostrar às pessoas, ainda que nós não saibamos dar algumas respostas certas, ainda que nós não saibamos confirmar a existência desse Deus a que nós servimos, de que Ele existe de fato, nós devemos continuar com essa certeza. Momentos difíceis podem surgir em que a nossa fé entra numa batalha muito grande, podemos nos sentir inseguros em relação a esse Deus a que servimos. Mas o certo é que Ele existe, ainda que eu não tenha prova, mas Deus existe. Eu preciso, então, crer nisso, como a menina acreditava que o assassino do pai estava em algum lugar. Ela não sabe,
onde encontrá-la, mas sabe que em algum lugar pode encontrar. Deus existe, as pessoas não estão procurando a Deus, por isso não o encontram, podem ter essa dúvida. Então, nós podemos dizer para as pessoas que podem de fato sim encontrá-lo se o buscarem. Buscar mesmo me achareis, disse o Senhor. E então, esse filme é uma das ferramentas importantes para que possamos então entender como pensam as pessoas ao nosso redor. A partir então desse entendimento, desse conhecimento, podemos usar essa ferramenta